Nas causas de revogação facultativa previstas lá no artigo 87 do Código Penal, nós vamos encontrar a suspensão condicional. Essa suspensão está prevista no artigo 145 da Lei de Execução Penal. Vamos ver o que diz o artigo 145. Diz o seguinte: praticado pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvindo o Conselho Penitenciário, o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja sua revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Então, aqui, o artigo 145, ele coloca a possibilidade de suspender o livramento condicional até a decisão final dessa segunda infração que aconteceu. No entanto, o artigo 87, ele acaba se dividindo em duas partes quanto a essa suspensão. A primeira parte não se admite a suspensão e na segunda parte deve-se suspender o livramento condicional. A primeira parte do artigo 87 diz o seguinte: o juiz poderá também revogar o livramento condicional se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações contidas na sentença. Então, se a causa de revogação facultativa for o descumprimento daquelas obrigações contidas na sentença, não se admite a suspensão. Ou seja, não se suspende o livramento condicional do crime 1 até o trânsito em julgado. E aí o juiz vai decidir se revoga ou não. Já a segunda parte do artigo 87 diz o seguinte: ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade, a restritiva de direito ou a pena de multa. Nesse caso, suspende-se provisoriamente até o julgamento final. Então aqui, a Lei de Execução Penal ela não distingue a espécie, de crime, somente diz que suspende-se provisoriamente até o final desse segundo processo, certo? Quanto à prorrogação do período de prova, nós já vimos a prorrogação lá no Sursi, e aqui é bastante parecido, porque a prorrogação do período de prova, que está prevista lá no artigo 89 do Código Penal, é quando, se até o término do prazo não tiver sido processado, transitado em julgado um crime cometido durante a vigência do livramento condicional, deve-se prorrogar. Então, durante o livramento condicional aconteceu um crime novo e no término do prazo não tiver transitado em julgado esse crime acontecido dentro do livramento condicional, deve-se prorrogar o período de prova para sabermos qual vai ser a decisão transitada em julgado desse crime 2 que aconteceu durante o benefício, certo? No entanto, durante essa prorrogação, o sentenciado ele acaba ficando desobrigado das condições impostas no livramento condicional. Ele só tem que esperar, rezar bastante, para ser absolvido do segundo crime, para não ser causa de revogação. Depois, no final do período de prova, transitado em julgado, se resultar numa condenação, o livramento condicional será revogado. E pelo crime ter sido praticado durante o livramento condicional, o condenado terá que cumprir integralmente a pena. Agora, se no final do período de prorrogação, transitado em julgado o crime 2, restar a absolvição, então está extinta a punibilidade. Ele não vai ter pena pelo crime 2, pois foi absolvido, e também terá cumprido todo o livramento condicional. O artigo 90 do Código Penal, então, ele vem trazer a extinção do livramento, a extinção da pena com o livramento condicional. Ou seja, se no término do prazo do livramento condicional não tiver sido revogado ou não estiver sido prorrogado, extinta está a punibilidade, extinta está a pena, ele cumpriu toda a pena, um período preso e outro período em livramento condicional. Mas antes de decretar a extinção da punibilidade, o juiz ele deve sempre ouvir o Ministério Público para certificar que foi tudo certo, que não há causas de revogação nenhuma. Então, se ele cumprir todas as condições impostas, não tiver nenhuma causa de revogação durante o livramento condicional, ele pagou a sua pena, não deve mais nada para a sociedade.